Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 5. E Salomão ele vai falar a seguinte palavra. Diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da desgraça não ficará impune. Olhe só, amados, que palavra forte. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. A pessoa que ela zomba, que ela sabe ridiculariza, que ela sabe coloca outra pessoa numa situação vergonhosa, que ela ali, escarnece, deixando a outra pessoa mal, deixando a outra pessoa envergonhada, deixando a outra pessoa numa situação, sabe, completamente vergonhosa. A própria palavra diz que ela não está apenas insultando aquela pessoa a qual ela está ofendendo, ela está insultando o Criador, ela está insultando o próprio Deus, ela está afrontando o próprio Senhor da glória, o nosso Criador. Ela acha que simplesmente está ridicularizando a outra pessoa, colocando a outra pessoa numa situação de vergonha, numa situação difícil, mas enquanto na realidade ela está, sabe, insultando o Deus vivo, ela está afrontando cara a cara, face a face o Senhor dos exércitos, e é muito triste, porque ela acha que o Senhor não está vendo, ela acha que não tem ninguém ali, um superior, o próprio Deus, vendo, sabe, ali contemplando as suas atitudes mal. Ela acha que simplesmente está fazendo aquilo e que não tem, que o Criador não está vendo a maldade de seu coração, não está vendo toda aquela situação a qual ela está colocando a outra pessoa zombando, ridicularizando, escarnecendo. Ela acha que Deus não está vendo e que vai ficar por isso mesmo, mas a palavra é forte. Aí diz: o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador, está insultando o próprio Deus, e Deus entrará, sabe, com providência. O Senhor lutará em favor daquele que está sendo insultado, daquele que está passando por ofensas, daquele que está sendo, sabe, é objeto de escárnio. E o Senhor lutará em favor daquele que está passando por aquela situação de ridicularidade, e essa pessoa que está fazendo toda essa maldade vai sofrer as consequências, porque tem sim a lei, da colheita, a lei da semeadura. Quem fizer uma boa plantação vai colher bons frutos, mas quem pega uma semente ruim para plantar, obviamente que não vai colher frutos bons, vai colher frutos ruins, e as consequências, ali dos atos, das atitudes, das decisões maus, vai vir sobre a vida daquela pessoa que está escarnecendo, que está zombando, ridicularizando, que está se levantando contra o Filho de Deus, contra a Filha de Deus. Então entenda, se estão escarnecendo você, se estão zombando você, estão não só zombando de você, ridicularizando você, estão afrontando o seu Criador, estão afrontando o Deus vivo, aquele que cuida de você, aquele que livra de você, sabe, dos laços, da vergonha, sabe, aquele que livra você de pessoas ruins, pessoas que preferem andar pelo caminho da maldade, pelo caminho da perversidade, o caminho da iniquidade, ao invés de andar na luz, no caminho da paz, no caminho da justiça. E o Senhor Jesus lutará sim com essa pessoa. E triste coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque quando o ser humano cai na mão de outro ser humano, tem o Criador, tem o Deus Supremo para livrar aquela pessoa da mão da outra. Mas quando a pessoa ela cai nas mãos do próprio Deus, quem é que vai livrar ela? Me diga. Não tem ninguém maior do que Deus para livrá-la das mãos do próprio Deus. E a palavra do Senhor nos diz
Mas, meus amados, olha só, continuando, o que se alegra da desgraça não ficará impune, porque tem muitas pessoas, meus amados, que elas se alegram em ver a outra pessoa passando por situação de adversidade, por situação difícil, e o coração dela ali solta fogos de felicidade, ela se alegra, sabe? Porque tem muitas pessoas que infelizmente são assim, seus corações se alegram quando vê o seu próximo, o seu semelhante passando por uma situação adversa em sua vida, passando por uma situação complicada, passando muitas das vezes por uma enfermidade, e ao invés da pessoa ali ir orar, e ali, sabe, falar com Deus em prol, interceder pela vida do seu próximo, pela vida do seu semelhante, ela se alegra, ela salta de felicidade, de prazer, porque está vendo, sabe, a situação adversa do seu próximo, a situação difícil do seu semelhante. Só que Deus não deixará impune, sabe, esse tipo de atitude, essas maldades, essas iniquidades, porque infelizmente, né, o amor de muitos se esfriou. Já é como a palavra diz, sabe? O mundo não cumpre a Bíblia, mas a Bíblia está se cumprindo no mundo, sabe? A palavra do Senhor está se cumprindo, e a palavra diz que o amor de muitos se esfriará, e verdadeiramente já começou a se esfriar, porque tem muitos seres humanos que quando vê, sabe, o seu próximo cair numa situação difícil, passar por um vendaval, passar pelo deserto, entrar numa situação que está deixando ele prostrado, que está deixando ele caído, que está deixando ele lá, sabe, para baixo. Tem muitas pessoas que ao invés de orar em prol daquela pessoa, em favor daquela pessoa, se alegra, o coração ali fica pulando de felicidade. Infelizmente, estamos vivendo os dias maus, estamos vivendo os princípios das dores, né? O mundo, sabe, está numa situação muito difícil, adversa. O mundo está de cabeça para baixo. As pessoas, elas não querem jamais andar pelo caminho da justiça, o caminho da equidade, o caminho da bondade, um caminho que leva ela para a salvação, um caminho, sabe, que a livra de todos os males. Ela acha que além dela, do seu coração está sendo perverso, desejando o mal para o seu próximo, elas acham que vão obter a salvação, mas infelizmente não vai, e acha que vai ficar impune, acha que não tem um Deus, sabe, no seu trono, nos céus, vendo, contemplando e ouvindo tudo que a pessoa está fazendo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão, sabe, sobre toda a terra, observando os maus e os bons. Então ele observa todas as coisas, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando, o Senhor está observando. E a palavra diz que ele não deixará impune aquela pessoa que alegra-se em seu coração com a desgraça do seu semelhante, com a infelicidade do seu próximo. Então ande pelo caminho da equidade, pelo caminho da justiça, pelo caminho da maldade, pelo caminho da bondade. Quando você vê uma pessoa mal, uma pessoa ruim que se levantou contra a sua vida, se ela necessitar, mesmo que ainda esteja doendo em você, mas se ela necessitar da sua ajuda, ajude. Não digam, mas essa pessoa se levantou contra mim, fez o mal para mim. Não, não. Ajude, socorra. Seja como o Senhor Jesus, agindo com excelentes atitudes, porque assim você vai mostrar que você verdadeiramente é um filho, uma serva do Deus vivo. Porque quem verdadeiramente anda nos caminhos do Senhor, quando aquela pessoa, sabe, não só ajuda aquelas pessoas que ele ama, né? Mas também quando aqueles que se levantaram contra ele, contra ela, que se colocaram ali como pedra de tropeço na sua caminhada, se precisar de você, ajude sim, dê uma mão amiga sim, porque quem vem te recompensar é o Senhor dos Exércitos. O galardão, o seu galardão não vem de ser humano, não vem de homem, não vem da terra, vem do próprio Deus, do leão da tribo de Judá, do Deus vivo, do Deus poderoso. Então quem te fez mal, se precisar de você, ajude sim, porque o amor ao próximo não é o sentimento. O sentimento a gente tem por aquelas pessoas que a gente convive, que a gente ama e que nos ama. Mas aquela pessoa, sabe, que se levantou, que fez maus, que só quis fazer maldade, ver a sua queda,
A gente não precisa conviver com elas, a gente não convive o nosso dia a dia ali com elas, então que a gente precisar, ajude, socorra, estenda sua mão, porque o amor é isso, o amor ao próximo é isso, sabe? Não envolve ali sentimento com quem fez mal para você, mas sim você praticar e fazer o que é correto. Socorrer, ajudar, respeitar, considerar como ser humano, como alguém que necessita de ajuda. Fácil não é, porque quando alguém se levanta contra a nossa vida, contra a nossa história e a todo custo se coloca como pedra de tropeço em nossa caminhada para puxar o nosso tapete e nos fazer cair, é complicado quando uma pessoa dessas precisa da nossa ajuda e você estender a mão, não é isso? Mas não sabe, fica em cima do muro jamais. Faça como o Senhor Jesus sempre fez. Lançaram, sabe, pedra nele, cuspiram na face dele, esbofetearam o Senhor Jesus, se levantaram contra ele, mas ele sempre ajudou. Ele sempre, quando precisavam dele, se precisasse dele, ele sempre estava ali pronto para ajudar essas pessoas. Porque tem pessoas que sim, elas fazem a maldade e elas se arrependem depois. E tem pessoas que infelizmente elas não vão se arrepender jamais do que elas fizeram com você. E mesmo assim, se precisar de você, ajude. Não precisa você conviver, mas se precisar, ajude, porque você está fazendo o correto diante dos olhos do Deus vivo. Amém? Deus abençoe.